Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química Preparatório para o Ensino Médio e Vestibulares. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui nesse curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai continuar vendo os tópicos que a gente viu na aula de Termoquímica, a aula passada que foi a aula 9. A gente vai se aprofundar num tema que muita gente se enrola, mas na verdade é um tema bem simples e consequência do que a gente viu em aulas passadas. E a gente vai começar a juntar as coisas. A gente viu como funciona o equilíbrio, a gente viu que ele se baseia em energia, e a gente vai começar a ver qual que é a junção, quais são as interações e a importância dessas interações entre equilíbrio e termoquímica para se entender uma reação química do jeito certo. Primeiro, vocês lembram, imagino que se lembrem que na aula passada a gente viu sobre entalpia, calor em reações químicas, e a gente aprendeu que reações podem absorver ou liberar energia no momento que elas acontecem. Esse calor, essa energia é chamada de entalpia, representada por H. No caso, a gente viu essa reação O2 com 2H2, 1 mol de gás oxigênio com 2 mols de gás hidrogênio, dando origem a 2 mols de água no estado gasoso. A gente fez a conta e viu que essa formação de 2 mols de água no estado gasoso libera 484 kJ por mol. Ou seja, se essa reação O2 mais 2H2 acontecer 1 mol de vezes, 6 vezes 10 dá 23 vezes, eu vou ter a liberação de 484 kJ de energia. Por isso que a seta roxa sai do sistema, ela sai dessa região onde a reação está acontecendo. E no caso, a seta de cima para baixo mostra que eu comecei nos reagentes O2 com H2, que estão em um nível mais alto de entalpia ou de energia, se você quiser, e essa seta desce até chegar no produto 2H2O, no estado gasoso, que está a um nível abaixo do nível inicial dos reagentes. Por isso que a energia tem que ser liberada. Além disso, a gente também viu que tem processos, que nem eu falei antes, que absorvem calor e outros que liberam. No caso, os que absorvem calor são chamados de endotérmicos, endo para dentro, térmico, calor, ou seja, que puxa calor para dentro, e os que liberam são chamados de exotérmicos. Exo para fora, térmico, calor, então, ou seja, exotérmico, aquilo que manda calor para fora. A gente viu que um processo endotérmico, por exemplo, poderia ser considerado como exemplo a quebra de ligações químicas, enquanto o processo exotérmico é o contrário do endotérmico. Então, se a quebra de uma ligação consome energia, a formação de uma ligação libera energia. No caso, a gente também viu que todo calor que entra, não só calor, mas tudo que entra, ganha um sinal positivo. Então, essa energia que é absorvida vai ser caracterizado o número com um sinal positivo. Enquanto sistemas que liberam energia para fora, mandam energia para fora, essa energia vai ser caracterizada com um sinal negativo. Tudo que sai do sistema leva esse sinal negativo. No caso, nesse caso aqui, que é exotérmico, porque está liberando energia, a gente poderia falar que a variação de entalpia foi de menos 484 kJ por mol, e esse menos significa justamente que a energia está sendo liberada. Porque um outro jeito de representar é justamente com essa seta roxa, indo para fora do sistema. Agora, reações químicas que a gente viu ali acontecem de uma vez? Algumas sim, outras não. Mas de modo geral a gente pode considerar, se a gente quiser, reações químicas com uma sequência de etapas até se chegar nos produtos. Então você começa com os reagentes, vão acontecendo algumas reações e se chega nos produtos. No caso, vamos pegar esse desenho aqui, esse gráfico. Vamos considerar que o nível A é meu início, meus reagentes, e o nível C é meu fim, os produtos. Eu posso considerar que A vai para C de uma vez, que seria esse ΔH3. Começa em A e já vai para C. Ou, se eu quiser, eu posso separar esse processo em duas etapas. Eu posso considerar um nível intermediário B. Eu posso fazer a seguinte proposição, a seguinte ideia. De A para B e de B para C. De A para B, ΔH1, de B para C, ΔH2. ΔH1 de processo 1, que é A até B, o primeiro processo, e ΔH2 de B até C, o segundo processo. Não importa o caso, os dois jeitos de pensar levam ao mesmo ponto. Comecei em A, cheguei em C.
Com isso, a gente pode falar que o ΔH3, que é o processo direto de A para C, pode ser considerado como a soma do processo 1, que é o ΔH1, de A até B, e o ΔH2, a entalpia de B para C. A gente pode entender a entalpia desse processo inteiro, de A até C, como a soma das entalpias dessas pequenas etapas. E isso vai ser muito útil para a gente, porque muitas vezes a gente não vai saber a entalpia direta de um processo, mas a gente vai saber a entalpia de algumas etapas, algumas reações que levam a que isso aconteça. E a gente vai poder usar elas para calcular a entalpia do processo como um todo. Um exemplo para clarificar. Uma das coisas que mais se faz em química é fazer transformações visando alguma utilidade nova. Você faz uma substância nova e você quer usar isso para alguma coisa que a substância antiga, o reagente, não te ajudaria. Um caso bem famoso é a transformação de grafite em diamante. Nos dois casos, eles são só compostos por átomos de carbono. O que muda do grafite para o diamante é como esses átomos estão organizados. Então a gente pode pensar nisso como uma reação. Carbono na forma de grafite, e grafite a gente usa em lápis, por exemplo, para escrever. Para grafite no formato para o carbono, organizado no formato de diamante. Diamante a gente usa tanto na parte de joias quanto na parte de instrumentos. Ele é um material muito duro, então ele pode ser usado para cortar coisas e quebrar coisas. E essa conversão de grafite para diamante acontece com muito calor e alta pressão. Mas o quanto de calor exatamente? Já que a gente está falando de ΔH, é uma coisa mais exata, como que a gente pode tentar usar esse raciocínio aqui para conseguir a entalpia desse processo? Duas reações que acontecem e a gente sabe os valores são as seguintes. A reação de grafite com gás oxigênio, que é o O2, libera CO2. E o diamante consegue fazer a mesma coisa. Ele consegue reagir com O2 para também formar CO2. Mas as entalpias de cada reação mudam. A entalpia para a reação do consumo de grafite por O2 dando CO2 acontecer é de menos 393,3 kJ por mol. Processo bastante isotérmico. E o do diamante libera um pouquinho mais de energia. A mesma reação com O2 dando CO2 para o diamante vai liberar 395,2 kJ por mol. Ou seja, libera um pouquinho mais de energia. E como que a gente pode combinar essas reações para chegar nessa daqui? Como que a gente faria a soma de equações em matemática, por exemplo? Vamos supor que a gente tem esse sisteminha aqui. X mais y igual a 2, uma equação 1. E a de baixo, x é igual a 4 mais y, equação 2. Se fosse em matemática, como que a gente juntaria essas duas equações, somaria essas duas equações para conseguir uma equação só? Ou se a gente fosse aplicar o mesmo raciocínio, como que a gente pode juntar essas duas reações que a gente já sabe, as entalpias, para chegar no final nessa daqui, que é o que a gente quer? Se fosse uma equação que nem essa, matemática normal, a gente poderia cortar os y's, né? Na equação 1, o y que é de cima, o y está no lado esquerdo. E na equação 2 de baixo, o y está do lado direito. E quando a gente soma, a gente pode cortar, cancelar esses y's e somar tudo o que sobrou da reação. Tudo que está do lado esquerdo somando com o que está do lado esquerdo, coisas que estão do lado direito somando com coisas que estão do lado direito. No caso, do lado esquerdo, a gente tem x e outro x na parte de baixo. X mais x igual a 2x. Depois do igual, na equação de cima a gente tem um 2 e na de baixo a gente tem um 4. 2 mais 4 igual a 6. No caso, a soma dessas duas equações vai resultar na equação final 2x igual a 6. E essa soma, essa equação final, é o resultado justamente da soma das duas equações anteriores. Então a gente vai tentar fazer a mesma coisa aqui. A gente vai tentar combinar tudo isso para chegar na energia necessária para a conversão de grafite para diamante. Só que tem um problema. Aqui, coisas iguais que eram y não estavam em lados opostos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Aqui, coisas iguais estão do mesmo lado. Nas duas reações, o gás oxigênio, que é o O2, está antes da seta. E o gás carbônico, que é o CO2, está depois da seta. Então, como que a gente pode fazer de um jeito em que
coisas iguais fiquem em lados opostos, que nem naquele caso da equação matemática. A gente pode tentar inverter. Né? Se a gente precisa que uma coisa fique invertida, fique com lados trocados, então no caso, se eu preciso que o O2 e o CO2 na equação de baixo troquem de lugar para assim conseguir fazer esse processo aqui, eu posso inverter uma das equações. Eu não quero grafite para diamante, então grafite necessariamente vai ter que acabar do lado dos reagentes. E diamante necessariamente vai ter que acabar do lado dos produtos. Grafite antes da seta, diamante depois da seta. Então eu vou inverter a reação de baixo. Porque invertendo a reação de baixo, o CO2 vai para o lado dos reagentes e o diamante vai para o lado dos produtos, que nem nesse caso. Mantive a primeira equação igual e inverti a de baixo, percebe? CO2 era produto, virou reagente. Diamante e O2 são produtos agora, eram reagentes. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Essa reação de baixo, diamante com O2 dando CO2, não liberava energia? Não liberava 395,2 kJ por mol? O ΔH não era menos 395,2 kJ por mol? Que era uma coisa que a gente já tinha antes. Então, se esse processo libera energia, o processo contrário vai ter que consumir. Se uma coisa é exotérmica, o contrário disso vai ser endotérmico. Se uma coisa libera calor, o contrário dela puxa calor, absorve calor. E por isso que quando a gente faz essa inversão, para conseguir fazer aquele processo de cortar coisas iguais em lados opostos, eu tenho sempre que lembrar de inverter o sinal. Se antes eu tinha menos 395,2 que o processo liberava, nessa nova reação causada por essa inversão, esse processo vai consumir exatamente a mesma coisa. Vai consumir 395,2 kJ por mol. Ou, de um jeito mais simplificado, o ΔH dessa reação de baixo agora invertida é de mais 395 kJ por mol. E isso ajuda bastante a gente. Por quê? Desse jeito agora, na reação de cima, o O2 está do lado dos reagentes. E na reação de baixo, o O2 está do lado dos produtos. Na reação de cima, o CO2 está do lado dos produtos. E na de baixo, está do lado dos reagentes. Ou seja, tem o O2 em lados opostos e CO2 em lados opostos. Eu cheguei exatamente nessa condição aqui, em que eu cortei os Y. Se eu tenho O2 do lado dos reagentes na equação de cima e O2 do lado dos produtos na reação de baixo, eu posso cortar O2. Se eu tenho CO2 do lado dos produtos depois da seta na reação de cima e CO2 do lado dos reagentes antes da seta na equação de baixo, eu também posso cortar o CO2. Juntando as duas equações, o que sobrou do lado antes da seta? Carbono grafite. E o que sobrou do lado depois da seta? Carbono diamante. Cheguei exatamente na reação que eu queria desde o começo. Não queria essa reação, grafite indo para diamante, e eu não queria chegar na entalpia, na variação de calor necessária para isso acontecer. Eu justamente consegui fazer isso com esse processo. No caso, quando a gente soma as reações, essa reação final, a variação de entalpia, o ΔH dessa reação final, vai ser justamente a soma dos ΔHs de cada reação. Lembra desse gráfico aqui que a gente viu exatamente isso? Que o ΔH do processo inteiro, o ΔH3, de A até C, poderia ser o resultado da soma de ΔH1, de A para B, que é o primeiro processo, com ΔH2, de B para C, que é o segundo processo? Esse gráfico representa exatamente essa situação aqui. Qual que é o ΔH da primeira reação? Menos 393,3 kJ por mol, que a gente já sabia. E o da reação de baixo, a gente sabe, a gente inverteu esse sinal. O ΔH da reação de baixo é mais 395,2 kJ por mol. Fazendo a soma dessas duas entalpias, 395,2 menos 393,3, eu chego num resultado final de mais 1,9 kJ por mol. Isso quer dizer que se eu quiser converter 1 mol de grafite para 1 mol de diamante,
eu vou ter que fornecer 1,9 kJ de energia. Logo, esse processo, como a gente já imaginava, do que a gente falou antes, é um processo endotérmico. É um processo que depende da absorção de energia de fora. O fluxo de fora da reação para dentro da reação. Essas ideias foram muito desenvolvidas no século XIX por um russo chamado German Hess, ou German Hess, se você quiser. E essa ideia de que a entalpia do processo final poderia ser calculada através da soma das entalpias das pequenas etapas que foram necessárias para chegar nessa etapa final, que é a reação como um todo, ficou conhecido como lei de Hess. E para o Hess, isso significava uma coisa muito simples. O que importa no final é onde eu começo e onde eu termino. A entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. O caminho que eu faço para chegar até elas não importa, desde que o ponto inicial e o ponto final sejam os mesmos. Por isso que esse gráfico para ele fazia todo sentido. Nos dois casos, se a gente fosse direto, a gente começa em A e termina em C. Se a gente for fazer o método das pequenas etapas, a gente começa em A, vai para B e termina também em C. Então os dois processos são a mesma coisa, por isso que a gente pode fazer essa soma. E essa ideia final, que é que você poderia somar as entalpias das várias etapas para chegar na entalpia da reação como um todo, que a gente fez aqui, e descobriu esse valor de mais 1,9 kJ por mol, ficou conhecido como lei de Hess. Só que a lei de Hess é justamente e somente a consequência direta de uma coisa que a gente já tinha visto antes. Na aula passada de termoquímica básica, a gente viu que a entalpia da reação poderia ser calculada como a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, a entalpia da reação depende só da entalpia dos produtos e da entalpia dos reagentes. A lei de Hess nada mais é do que uma releitura disso. A gente já sabia isso. A lei de Hess era uma coisa que a gente já sabia. A gente só não sabia que era chamada de lei de Hess. Mas essa conclusão que ele teve de que a entalpia da reação depende apenas da entalpia dos produtos e dos reagentes, depende só do ponto em que eu comecei e do ponto em que eu terminei, era uma coisa que a gente já sabia. Isso é só uma consequência daquilo que a gente viu na aula 9. E como que isso tudo, como que calor, entalpia, variação, energia fluindo de fora para dentro ou de dentro para fora, dependendo se é uma reação endotérmica ou exotérmica, tem a ver com o equilíbrio, que a gente falou que era uma parte muito importante para estudar reações logo no começo. A gente lembra também, se você viu a aula de equilíbrio, a gente viu que tem reações em que o nível dos produtos é menor do que o nível dos reagentes, e se isso acontecer, a reação vai ter uma tendência entre os produtos, que é o caso desse gráfico. Uma reação que tem esse perfil é uma reação que acontece espontaneamente, ou seja, a tendência dela é ir para os produtos, e se for o contrário, se o nível dos reagentes for menor que o nível dos produtos, isso significa que os reagentes representam estados de menor energia, mais fáceis de manter, e por causa disso a tendência da reação vai se ficar nos reagentes, ou seja, uma reação não espontânea. A gente também viu que a gente poderia associar esse comportamento com um número chamado constante de equilíbrio, representado por K, que é simplesmente uma relação entre a quantidade de produtos e de reagentes no equilíbrio. Tudo isso está ligado justamente com energia, assim como termoquímica, que também está ligado com energia. Nesse caso, como que a gente pode associar as ideias de energia que a gente viu em equilíbrio com as ideias de energia que a gente viu lá atrás agora na parte de termoquímica? Vamos pensar numa reação endotérmica, uma reação que precisa absorver calor. Vamos pensar que essa reação está sendo feita a 20 graus Celsius e a gente vai mudar a temperatura que está lá fora. Vamos pensar em duas situações, só para começar. Na situação 1, que é da esquerda, a reação está a 20 graus Celsius e a parte de fora, a parte em volta dela está a 40 graus Celsius. Na situação 2, que é a parte da direita, a reação ainda está a 20 graus Celsius. A água, vamos pensar que está sendo feita em solução aquosa, a água está a 20 graus, mas a parte exterior, o ambiente, está a 70 graus. A gente pode ver, claro, que o ambiente na situação 2 está mais quente que o ambiente na situação 1. E isso vai impactar diretamente em como a reação a 20 graus vai acontecer.
Se é uma reação endotérmica, ela não vai precisar puxar calor. Em qual situação você acha que ela puxa mais calor? Na situação mais quente, que é os 70 graus lá fora, ou a situação mais fria, que é o 40 graus no ambiente externo? Quanto mais você aumenta a temperatura, mais você esquenta, certo? É uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Logo, a situação 2 vai ser uma situação em que eu estou esquentando mais meu entorno, e por causa disso eu vou esquentar mais o meu copo e que está acontecendo a reação, do que a situação 1, que está em só 40 graus Celsius. Isso quer dizer que o calor vai fluir melhor de fora para dentro, vai fluir com mais intensidade, na situação que eu estiver esquentando mais. Ou seja, na situação 2, em que o ambiente externo está numa temperatura de 70 graus Celsius. Por isso que eu coloquei essas setas a mais, para representar um fluxo maior de calor. Isso quer dizer que a gente está esquentando mais. E o que vai influenciar esse fluxo de calor? Justamente a diferença de temperatura entre a reação, que no caso é 20 graus Celsius, e o ambiente externo. Quanto maior essa diferença, mais calor e com mais intensidade vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quanto mais você esquenta alguma coisa e você segura essa coisa, mais vai queimar sua mão, certo? Por quê? Porque a transferência de calor é muito intensa. Quanto mais você esquenta, mais aquilo fica quente. E quanto mais aquilo fica quente, mais calor vai ser transferido daquele objeto para sua mão. Por isso que queima mais. Isso quer dizer que a situação 2, que é o caso de novo da direita, vai conseguir mandar mais calor, fazer um fluxo de calor mais intenso para a reação que está acontecendo nesse copo do que a situação 1. Simplesmente porque o ambiente da situação 2 está numa temperatura mais alta. E por que isso é importante? A reação não acontece mais, a reação endotérmica não acontece mais quanto mais calor eu dou. Ela não é uma reação que puxa energia. Em qual situação ela puxa mais calor? Na situação da direita, situação 2. Então, em qual parte, em qual situação eu vou ter a reação acontecendo com mais intensidade? Na situação 2, em que a parte de fora está a 70 graus Celsius. O que é uma reação acontecer mais? É uma reação dar mais produtos. E quanto mais produtos eu consigo, menos reagentes eu consigo no momento em que a reação se equilibra. Ou seja, no momento do equilíbrio químico, a situação da direita vai ter mais produtos e menos reagentes do que a situação da esquerda. E o que depende da quantidade de produtos e reagentes no equilíbrio? O equilíbrio químico. Vamos supor que a situação da esquerda tivesse uma constante de equilíbrio que eu vou chamar de K1. E a situação da direita, em que o ambiente externo está a 70 graus Celsius, vai ter uma constante de equilíbrio que eu vou chamar de K2. A situação da direita não forma mais produtos e, por consequência do equilíbrio, eu vou ter menos reagentes. Isso quer dizer que a relação produto sobre reagente dessa situação da direita vai ser muito alta, certo? Porque se o número de cima, que são os produtos, é muito alto, e o número de baixo, que são os reagentes, é muito pequeno, eu vou ter um número bem grande, que é justamente essa constante de equilíbrio K2. E no caso, a reação da esquerda, que não forma tanto produto assim, vai ter um valor mais baixo de constante de equilíbrio. Porque o número de cima, que são os produtos, a quantidade de produtos no equilíbrio, não vai ser tão alta assim, porque a reação não aconteceu com tanta intensidade. E com isso, ainda vou ter bastante reagente. Então, o número de cima não é tão grande, e o número de baixo, que são os reagentes, não é tão pequeno. Com isso, a constante de equilíbrio fica mais baixa. E eu posso afirmar por isso, e usando esse raciocínio, que a constante de equilíbrio na situação da direita, que eu chamei de K2, vai ser maior do que a constante de equilíbrio da situação da esquerda, que eu chamei de K1. E é por isso que a temperatura é o único fator que mexe com o equilíbrio de verdade. Mexendo na temperatura, eu não vou sair momentaneamente do valor da constante de equilíbrio. Eu vou sair definitivamente, eu vou chegar num novo valor de K, num novo valor de uma constante de equilíbrio. Isso quer dizer que se eu começasse da situação da esquerda, que é a 40 graus Celsius, que eu estou esquentando a 40 graus Celsius,
e fosse para a situação da direita, em que eu esquento ainda mais, aumento a temperatura de fora e aqueço a 70 graus Celsius, eu vou ter uma formação maior de produtos e um consumo maior de reagentes por consequência. Isso vai trazer mudanças definitivas para o valor das constantes de equilíbrio. Isso cai justamente no que a gente falou na aula sobre equilíbrio, que foi aquela aula que a gente viu que só a temperatura pode mudar o valor da constante de equilíbrio, porque, no fundo, equilíbrio é uma questão de energia. E, de novo, se eu quero mudar coisas relacionadas à energia, eu tenho que mudar coisas que influenciam a energia. Temperatura é um desses fatores, e o principal fator. E se a gente for ver uma reação exotérmica? Né, isso aqui de absorver mais calor e dar mais produto foi uma reação endotérmica. E uma reação exotérmica? Uma reação exotérmica libera calor, né? Uma reação exotérmica manda calor e energia para fora. Então vamos pensar que agora a gente tem uma reação exotérmica aqui, uma reação que libera energia. A parte aqui da situação da esquerda, essa reação exotérmica vai estar de novo a 20 graus Celsius, só que agora o ambiente em volta vai estar mais frio. Na situação da esquerda, o ambiente em volta está em 10 graus Celsius, enquanto que na parte da direita, na situação da direita, está a 0 graus Celsius. Lembra que calor é simplesmente uma transferência de energia da parte de maior temperatura para a parte de menor temperatura? Quem que agora é a região com maior temperatura? Nesse caso, agora é a reação, né? 20 é maior que 10 e 20 é maior que 0. Isso quer dizer, como a gente já esperava, que o calor vai fluir do interior da reação, do interior desse copo que a gente está fazendo nossa reação, para fora. E em qual situação esse calor vai ser liberado com mais intensidade? De 20 para 10 ou de 20 para 0? No caso, vai ser de 20 para 0, porque a diferença de 20 e 0 é bem maior do que a diferença de 20 para 10. Isso quer dizer que a situação da direita, em que o ambiente em volta está a 0 graus Celsius, vai ser um ambiente que vai permitir uma liberação mais intensa de calor por parte da reação química, isso comparado com a reação da esquerda. E no que isso muda? Se a reação precisa liberar calor e ela consegue liberar com mais intensidade, que é o caso da direita, isso quer dizer que para uma reação exotérmica, essa situação significa que eu vou conseguir formar mais produtos. A reação não acontece mais quanto mais eu libero calor para uma reação exotérmica. Isso quer dizer que na situação da direita, em que eu estou resfriando tudo a 0 graus Celsius, eu vou formar muitos produtos. E se eu formo muitos produtos, eu consumo muitos reagentes. Com isso, a concentração de produtos vai ser alta e a de reagentes vai ser baixa. E no caso da esquerda, em que eu resfriei só a 10 graus Celsius, eu não fui tão longe assim, eu resfriei, mas nem tanto. Eu até formo mais produtos, mas não com a intensidade e quantidade no equilíbrio comparado com a situação da direita. Eu formo produtos, mas nem tanto. E eu consumo reagentes, mas também nem tanto comparado com a situação 2, que é a situação que está a 0 graus Celsius. Isso leva a gente para uma conclusão importante. O que importa aqui, para essa formação maior de produtos ou não, é a intensidade do fluxo de energia. O quanto o sistema consegue mandar energia para fora, se for uma reação exotérmica, ou puxar energia para dentro, se for uma reação endotérmica. Então, o que importa aqui é o quanto esse calor e essa energia conseguem ser trocados com intensidade. Quanto maior a intensidade, mais favorecida vai ser a reação. Quanto mais favorecida a reação, mais produtos eu consigo formar e, por consequência, mais reagentes eu vou consumir. Com isso, a quantidade de produtos aumenta, a de reagentes diminui e, por fim, o que vai ser impactado com isso é a constante de equilíbrio. Lembrando sempre, constante de equilíbrio, quantidade de produtos dividido pela quantidade de reagentes. Quanto mais produto eu formo, mais reagente eu consumo. E quanto maior o número de cima, ou seja, quanto maior a quantidade de produtos no equilíbrio, e quanto menor a quantidade de reagentes no equilíbrio, maior vai ser o valor da constante de equilíbrio. Então, fazendo o mesmo raciocínio que a gente fez para a situação endotérmica, vou chamar a constante da direita de novo de K2 e da esquerda, da situação em que o entorno está a 10 graus Celsius,
de K1. Em qual situação a energia, né, o calor está sendo trocado com mais intensidade? Na situação 2. Isso quer dizer que eu vou ter mais produtos sendo formados na situação 2, em que eu estou resfriando a 0 graus Celsius. E com isso, menos reagentes eu vou ter no equilíbrio. Ou seja, a constante 2 da situação da direita vai ser maior do que a constante 1, que é a constante de equilíbrio da situação da esquerda. E com isso, a gente consegue juntar os primeiros temas para entender equilíbrio químico de verdade. Com isso, a gente vai conseguir entender melhor as reações químicas. Então, agora a gente consegue entender não só o equilíbrio, mas como que a gente pode afetar esse equilíbrio. Será que eu preciso aumentar a temperatura? Será que eu tenho que esquentar? Ou será que eu tenho que resfriar? Agora, sabendo termoquímica e sabendo como essa dinâmica de endotérmico e exotérmico funciona, ligado a esse fluxo de calor, e sabendo que quanto mais intenso essa troca de energia, quanto mais intenso esse fluxo, mais eu consigo favorecer a minha reação, a gente consegue agora começar a pensar em como afetar reações químicas, como conseguir mais produtos. Ou, se eu quiser, como conseguir menos produtos, né? Se a formação de produtos for prejudicial para o que eu quero, agora a gente pode começar a controlar. Será que eu tenho que esquentar? Ou será que eu tenho que esfriar? Eu quero mais produtos ou eu quero menos produtos? A minha reação libera energia, ela é exotérmica? Ou ela absorve energia endotérmica? Sabendo disso, a gente consegue fazer todo esse raciocínio e essa ideia, né, tanto esse desenho da reação exotérmica quanto esse desenho da reação endotérmica, a gente pode usar para quaisquer reações exotérmica e endotérmica. Esse esquema geral a gente pode usar para entender energia e trocas de calor e, por consequência, a formação de produtos e reagentes em qualquer sistema que a gente queira. E é lógico que a gente consegue usar isso para inferir, para tentar entender o que acontece agora de uma maneira mais detalhada na formação de produtos e reagentes de qualquer reação que a gente queira. Então, o que você precisa sair dessa nossa mena? A gente viu a lei de Hess, que já falava uma coisa que a gente já sabia, que a gente pode pensar nas reações químicas como um processo só ou como uma soma de várias etapas, mas isso não interessa. O jeito como você pensa não importa. No final, a entalpia, a variação de entalpia de uma reação química vai depender somente da entalpia final, entalpia dos produtos, menos a entalpia inicial, a dos reagentes. E no caso, você pode fazer soma de etapas, né, somas de etapas diversas, se você quiser o método das etapas, através dessa ideia que a gente teve de juntar reação de grafite e diamante para calcular a energia que precisa para fazer essa conversão de grafite para diamante. Você pode fazer isso e muitas vezes vai ser muito útil, mas no fundo, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente já fazia desde sempre. O que importa é de onde eu começo, os reagentes, e onde eu paro, os produtos. A gente também viu que o fluxo nessa troca de energia e de calor depende muito das temperaturas do que eu estou analisando. Quanto maior essa diferença, mais intenso vai ser o fluxo. Sempre da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. E isso afeta o equilíbrio químico. Quanto mais intenso ele for, mais produtos serão formados. E isso vai resultar em valores de constante de equilíbrio diferentes para cada temperatura que eu fizer. Lógico que para uma reação exotérmica, quanto mais ele conseguir liberar para energia, ou seja, quanto mais frio tiver em volta, melhor, porque isso quer dizer que vai ter mais calor sendo liberado. E no caso de uma reação endotérmica, quanto mais eu esquentar, mais calor vai fluir para dentro da reação com mais intensidade e com isso mais produtos serão formados. Mas nos dois casos, o que importa é a intensidade desse fluxo. Exotérmico é favorecido por esfriamento, porque isso aumenta a diferença de temperatura e a liberação de calor, resultando em um fluxo mais intenso para fora da reação, enquanto o endotérmico vai ser favorecido por esquentar. Quanto mais eu aumento a temperatura da região de fora, mais eu aumento a diferença de temperatura e mais calor, maior a intensidade do fluxo de calor de fora para dentro da reação, resultando assim em mais produtos. Então, a gente tem duas situações diferentes, uma que libera energia e outra que consome, mas o raciocínio por trás delas é o mesmo. Basta só a gente adaptar o modo que a gente pensa.
Gente, esse foi o final dessa aula. Espero que ela tenha te ajudado. Geralmente as pessoas têm um pouco de complicação nesse tópico, então eu tentei mastigar bastante essa parte para ficar o mais claro possível. Se você não entendeu alguma coisa, ou se você quer deixar um comentário, uma crítica, o que seja, deixa aqui nos comentários que eu sempre faço questão de ler para tentar adaptar as aulas para o que você quer. Também compartilha isso com um amigo seu, porque sempre tem gente que tem dúvida em termoquímica. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula. E se você gosta de ciência, química e quer aprender como estudar de uma maneira mais eficiente, aprender mais em menos tempo, eu recomendo que você me siga no Instagram, @professormatheusgaldino ou @profmatheusgaldino. Vou deixar o link aqui embaixo. E se você quiser aprender mais dicas de como estudar química, e não só estudar química, mas estudar de um modo geral, eu sempre posto coisa lá quase todo dia. Gente, essa foi a aula de hoje. Vejo vocês na aula 11, em que a gente vai quase que fechar, tudo o que a gente precisa, a base para entender qualquer tipo de reação química que apareça na nossa frente. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.